Dormir tarde da noite já se tornou um costume na minha rotina. Por um lado, eu amo ironizar com a desculpa que eu tenho insônia. Mas eu lembro quando eu precisava estar de pé às 4 horas da manhã pra pegar um ônibus às 5 e chegar no trabalho às 6. E essa é a realidade de muita gente. E por um lado, quando tu tem muita coisa pra ocupar a tua cabeça, numa rotina desgastante, tu meio que anseia pelo soninho e do conforto da própria cama. O problema é que quando a gente se torna confortável na nossa rotina, a gente não gasta toda a energia física ou mental que o nosso cérebro tá disposto a performar. E eu gosto de chamar esse tipo de pessoa de hater do sono. Bom, não é novidade que a gente passa 33% da vida dormindo, considerando que o ideal é uma noite com 8 horas de descanso. Isso raramente ocorre pro hater do sono, porque, segundo ele, sempre tem alguma coisa pra fazer. Tipo eu motoqueiro, filho da... Tipo eu escrevendo esse roteiro a 1h15 da manhã. A gente adora culpar que 6 horas é o ideal pra gente, e que a gente perde muito tempo dormindo, ou que simplesmente somos pessoas mais produtivas e que gostam mais da noite. E isso tudo é mentira. Porque quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente se vira, mexe no celular, o cérebro simplesmente não desliga. Ei, tá acordada? Não, fica quieto. Tô roubando tua maquita. É sério, eu tenho muita inveja daquele cara que só consegue deitar a cabeça no travesseiro e apagar em 3 minutos. Mas existe um ponto, um limite, que se chama ciência. E ela diz que pessoas que não dormem o suficiente tendem a ter muitos problemas. Desde confusão mental, irritabilidade, perda de massa muscular, ansiedade, dificuldade na restauração muscular e até Alzheimer. Ah, mas eu dormi 2 horas essa noite, deixa que sábado eu durmo 14 horas. Isso simplesmente não existe. É impossível tu compensar sono. E é por isso que os colaterais são tão brutais. Quando tu perde uma noite de sono, tu tomou uma decisão contra a própria saúde pro resto da vida. Mas calma, eu não quero te assustar. Afinal, eu sou muito mais produtivo a partir da meia-noite. E sim, é a hipocrisia da minha parte. Mas por um lado eu sei pelo que tu tá passando, bro. Quem são essas pessoas apreciadores da madruga? Bom, eu vou listar algumas atividades de haters do sono que eu mesmo já experienciei ou que eu já presenciei. Me ajuda, filha da puta! Me ajuda! O tryhard. Bom, esse é um dos mais simples, mas também um dos piores. Eu já fui um deles. A sensação de tu tá no Grand Set pra pegar rank naquele seu joguinho competitivo, de tu varar uma noite pra pegar elo no LoL, hoje em dia eu vejo isso como uma vergonha, tá? Mas esse tipo de pessoa já tá tão absorto em um jogo online que ele se torna o equivalente a um gambler de cassino, tá ligado? Que fica na frente das máquinas de coin slot. E no Brasil a gente tem algo bem forte parecido com isso. Tigresa! Fico pelada! Fico pelada, tigresa! Mas por outro lado a gente tem o lado bom desse cara, que eu vejo como o degustador. Esse cara, ele curte games single players, normalmente tá curtindo um jogo sossegado na madrugada de feriado ou final de semana, já que ele não tem esse tempo durante a semana dele. Esse sujeito também pode estar lendo um livro, vendo uma série ou um filme, ou só trocando uma ideia com os amigos no Discord. Algo normalmente despretensioso ou relaxante que envolve um hobby a ser degustado. Ai, às vezes a noite é um lugar muito acolhedor. Às vezes também não tá. Seguindo, a gente tem o super produtivo, ou ele vai roubar seu emprego, ou vai perder o dele. E é como dizem, trabalha enquanto eles dormem, ou sei lá. Ele pega esse tempo de noite onde ele fica sem dormir e trabalha, faz os projetos dele, adianta uma tarefa de segunda-feira, normalmente ele não vai dormir até terminar e se sentir satisfeito. E bom, a gente tem o ponto de vista ruim desse cara, que é a pessoa preguiçosa, que ama deixar as coisas por última hora, e daí faz correndo e fica uma bosta. Só que não se sinta mal, porque se você é o tipo de pessoa que é super produtivo depois da meia-noite, pelo menos você tá fazendo algo de útil. A maioria das pessoas tem um pico de motivação e criatividade antes de dormir. Pelo menos a gente tá esgotando nossa cachola, né? O adicto. Tu sai de casa numa terça-feira às 11 da noite, vai no depósito de bebida mais próximo da tua casa e preenche teu vazio fumando um cigarro ou tomando uma escola. Bom, quando tu chega em casa, tu deita na cama e mexe no celular até ficar com sono. Isso pode demorar de 1 ou até 4 horas. E bom, eu não tô brincando, na minha opinião, se você fica no celular antes de dormir é o nível de autossabotagem de própria vida equivalente a fumar um cigarro. Acho que as pessoas já têm uma visão errada do conceito do que é uma cama. A gente se deita quando a gente quer dormir.
E eu já cansei de scrollar no meu feed até ser só brain rot e novela de fruta. Mas tá tudo bem, eu tô generalizando. Eu acho que tudo em excesso a longo prazo causa colaterais. E se tu fuma um paeiro na semana ou scrolla por uma horinha, eu não vou te crucificar. Só não deixe isso se tornar um hábito, amigão. Mas até agora a gente citou cenários de pessoas que estão ativamente fazendo algo, ao invés de dormir. Independente se fosse negativo ou positivo, todos eles estavam ao menos praticando um hobby, jogando algo assim. O crônico. O problema do crônico é que ele não quer jogar videogame. Ele não quer ler um livro, estudar, ou muito menos assistir rios. Ele só quer dormir. Ele quer fechar os olhos e acordar no outro dia. E ele simplesmente não consegue. Esse caso, diante de todos, é o mais frustrante. Isso é a mais pura ansiedade, nervosismo. Esse acúmulo de pensamentos misturado com a vontade de dormir gera um loop que sempre termina na incógnita. E agora? Eu continuo tentando dormir? Eu só desisto? São dúvidas frequentes que acalem mais a insônia. Nesse ponto, já uma bola de neve, aquela indagação de solução que todo mundo já fez. E se eu ficar acordado 24 horas, dormir no outro dia e simplesmente consertar meu sono? E essa é a maior estupidez que alguém pode fazer. Que, como eu disse, é impossível tu compensar sono. Então, parabéns. Tu ficou acordado idealizando ansiedades e trouxe um monte de colateral pra tua vida, meu irmão. Mas por que eu tô trazendo tudo isso? Afinal, qual que é o meu perfil de hater do sono? Todos. Eu já passei por todos esses em diversos momentos. Há uma probabilidade que aconteça de novo. Então você é um hipócrita porque... Calma, cara. Antes de tu me blastar nos comentários, me diz qual desses tu já passou e por quê. Mas eu falo sério, por mais que dormir seja importante, não se cobre tanto no final do dia. Cada um de nós tá vivendo a própria vida e tem condição de decidir o que é melhor pra si. E o que eu quero inocentar disso é o remorso, porque a gente sempre pode ser melhor. Agora me diz, sabe qual que é a melhor parte de estar no fundo do poço? É que só tem um lugar pra ir. Pra cima. Na vida a gente precisa começar de algum lugar, e cair e se esborrachar é um obstáculo desse processo. Que nem eu montando uma prateleira. No fundo a gente gosta, qualquer atividade fica mais tranquila, tarde da noite. E por quê? Por que a gente se sente melhor de madrugada? Bom, durante o dia a gente tem que lidar com pessoas, com cobranças, com familiares e colegas de trabalho. A gente tá no nosso horário útil, vamos dizer assim. A gente tem essa pressão em cima das nossas entregas, seja uma atividade da escola, lavar uma louça ou trabalhar. Só que às 2 horas da manhã tá todo mundo dormindo. Ninguém tá nos cobrando, porque justamente esperam que estejamos dormindo também, quando na verdade a gente tá aproveitando o pouco momento de liberdade pra fazer o que realmente gosta, sem críticas, sem barulho. E talvez a gente nem goste da madrugada. A gente só gosta da sensação de finalmente estar no controle da própria vida. Se o único momento do teu dia que tu se sente livre é às 3 horas da manhã, será que o problema é o horário ou a tua rotina? Será que esse problema, na verdade, é a solução que você chegou automaticamente como válvula de escape para uma rotina desgastante? E talvez, só talvez, nesses momentos sozinho, tu esteja descansando de certa forma. Bom, a madrugada te dá uma liberdade emprestada e o dia seguinte cobra com juros. Sempre tem o outro lado da moeda. Tu tá trocando esse momento de lazer pelo descanso que o teu corpo exige. Por mais que seja bom jogar aquela ranqueadzinha de forma despretensiosa, tu vai performar que nem um zumbi no outro dia. Tu vai sentir sono e cansaço quando tu deveria estar sendo produtivo. No fim das contas, talvez a gente precise odiar a madrugada só pra parar de depender dela pra se sentir bem. Não se cobre demais por estar dormindo tarde, mas tente ao menos procurar uma solução para o teu problema. Por exemplo, eu ainda faço isso. E tá tudo bem. Aceitação é uma dádiva, então curte a tua madrugada, só não deixa ela roubar teu dia. Mas o que tu acha? Eu quero ouvir a opinião de vocês também. Eu aceitei esse compromisso e vou estar postando vídeo todos os sábados ao meio-dia, então mandem feedbacks e sugestões. Até a próxima.